Boa tarde! Agora que a gente já começou a ver a parte de radiação, aqui a gente entra na lei de Kirchhoff e superfície cinza, que são dois conceitos onde a gente consegue igualar emissividade com absortividade em alguns momentos. Então vamos entender como é que funciona, para depois a gente ver um exemplo. Agora nesse vídeo aqui a gente vai ver uma teoria que a gente chama de lei de Kirchhoff e a sua dedução, que é um formato que a gente usa em radiação para conseguir empregar a emissividade igual à absortividade para alguns casos específicos. Então nós vamos ver aqui o que é a lei de Kirchhoff, para depois ver o que é corpo cinzento, que é uma aplicação da lei de Kirchhoff, e depois usar exercícios. Então essa parte ela é importante, mas vamos ver se a gente consegue destrinchar ela para ficar bem clara. Então o que a gente chama de lei de Kirchhoff? Em radiação, eu vou começar com a dedução aqui dela, ela vem da ideia de que se você tiver uma cavidade que é bem grande, então tá aqui uma cavidade bem grande, e lá dentro você tem vários corpos que são bem menores do que a tua cavidade, dependendo de quantos são, eu vou chamar um deles de corpo 1, né? E essa cavidade é grande, e toda essa cavidade está numa temperatura uniforme, ou seja, todas as paredes da cavidade têm a mesma temperatura. Quando você tem isso, e aí você espera um tempo para tudo ficar equilibrado, e isso aqui está em equilíbrio térmico, ou equilíbrio termodinâmico, tá? Ou seja, a cavidade está numa temperatura T, e todos os corpos também estão em uma certa temperatura que é a mesma da cavidade. Todo mundo trocou de calor por radiação e ficou estável. Por exemplo, a cavidade estava 100 graus, todo mundo ali dentro também está 100 graus, está estável. Tá? Quando a gente tem essa geometria, essa cavidade estável, com todo mundo com a mesma temperatura, a gente consegue aplicar o que a gente chama, ou derivar o que a gente chama de lei de Kirchhoff. Tá? Um pequeno detalhe que a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente tem uma cavidade bem grande, com temperatura uniforme, geralmente ela faz o que a gente chama que ela é um corpo negro. Então ela como é que digamos, ela se comporta como um corpo negro, porque ela é muito grande, e ela, se tem uma entrada, tem um orifício muito pequenininho de entrada, toda a radiação que entra ali, ela vai se rebatendo nas próprias paredes e vai se propagando. Então ela funciona como um corpo negro. Cavidades com orifícios muito pequenininhos, quando a cavidade é muito grande, com temperatura uniforme na sua parede, ela funciona como um corpo negro. Então, o que acontece é o seguinte: para esse caso do que a gente chama de cavidade grande, corpos ali dentro, tá? Se você está em equilíbrio termodinâmico, todo mundo com a mesma temperatura, a gente pode dizer que a emissividade hemisférica total é igual à absortividade hemisférica total se a superfície de radiação for um corpo negro à mesma temperatura do corpo. Só para a gente lembrar quem que é essa galera aqui, emissividade hemisférica total é o que a gente tem chamado aqui como epsilon, e a absortividade total também hemisférica é o A. Tá? Então nota que os dois vão ser iguais se você está recebendo radiação, né? A irradiação é o G, é a radiação que vem de algum lugar e chega no corpo, e se essa irradiação for de um corpo negro na mesma temperatura do corpo, que é o caso dessa dedução da lei de Kirchhoff. A minha cavidade ela está numa temperatura T, uniforme, ela é muito grande quando eu comparo com esses corpos, e se eu for olhar o corpo 1, ele está na mesma temperatura T. Então, ambos estão na mesma temperatura e a cavidade é um corpo negro. Então, corpo negro, mesma temperatura. Para esse caso, eu poderia dizer que para esse corpo específico, o epsilon dele é igual ao alfa. Nota que o bom disso aqui é porque esse aqui já é aquele que é integrado tanto na direção quanto no comprimento de onda. Isso aqui facilita muito as contas quando a gente vai ver exemplos um pouco mais para frente. Só que nota que bem limitante isso aí, né? Eu tenho que estar dentro de uma... Tem que estar recebendo... Não precisa estar dentro de uma cavidade, mas tem que estar recebendo radiação de um corpo negro que está na mesma temperatura que eu mesma. Então, é bastante limitante. Agora nós vamos abrir outras opções menos limitantes dessa dedução do Kirchhoff, para alguns casos que a gente consegue fazer alguns épsilons igual a alguns alfas, que não precisa estar recebendo radiação de um corpo negro com a mesma temperatura. Tá? A primeira é essa segunda linha aqui. Digamos que
você pode, tá? A lei de Kirchhoff, ela afirma que você pode ter a emissividade hemisférica espectral. Então, deixa eu já colocar aqui embaixo o que seria isso. Emissividade, aí nota que agora é hemisférica, ou seja, integrada no θ e no φ, no direcional, né? Só que ela é espectral, então é aquela que tem o lambdazinho embaixo. Ela é igual à absortividade espectral se a irradiação for difusa, ou seja, o G que eu estou recebendo não precisa agora mais ser de um corpo negro, ela só precisa ser difusa, ou seja, o meu G tem que ser independente de lambda. Lembra que uma superfície difusa é aquela que emite igual para todos os lados, né? Desculpa, independente de lambda não, independente de θ, né? De θ e de φ. Me desculpa. Essa aqui é a minha superfície. Se ela emite igual para todos os lados, fazer aquelas flechinhas de emissão, ela é difusa. Se ela emite mais numa direção do que em outra, ela é espectral. Então, esse cara aqui é espectral. Desculpa, espectral não, é direcional. Ela é direcional. Quando eu estou emitindo para cima, emite mais do que para os lados. E essa daqui é difusa. Então, se nós estamos com uma superfície que está emitindo para você e essa superfície que está emitindo é difusa, ou se a superfície que está recebendo é difusa, nota que pode ser tanto um quanto o outro, ou seja, ou o corpo 1 é difuso, ou a superfície que está emitindo para ele é difusa, eu consigo ter o epsilon espectral igual ao alfa espectral. Esse cara ainda depende de um gráficozinho, né? Aqui eu tenho o espectral, aqui eu tenho o epsilon espectral, e ele pode depender. Mas, em alguns casos, isso nos ajuda. A terceira opção da lei de Kirchhoff, a menos restritiva de todas, ele fala, não, beleza, tem o último caso aqui, dessa dedução, que eu não fiz completa, fiz bem por cima, gente, só para dar ideia. Mas ele disse, aliás, dedução eu não fiz nenhuma, né? Eu só fui botando as ideias aqui. O último caso da lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte, peraí, tem um caso ainda mais simples, que a emissividade espectral direcional é igual à absortividade espectral direcional sempre se eu tiver em equilíbrio térmico. Esse cara aqui, o último que ele está nos dizendo é o seguinte, ó, peraí, eu posso fazer um pouco mais para baixo. A emissividade espectral direcional, ela é igual ao meu alfa direcional espectral se eu estiver em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é todo mundo que não faz mais troca de calor, tá? Você não precisa estar com as mesmas temperaturas em todas as superfícies, mas não há mais troca de calor. Geralmente isso é quando você não tem diferença de temperatura. Nota que esse último é totalmente não restritivo. Sempre que está em equilíbrio térmico, fechou, né? Ou seja, está em regime permanente, fechou. Só que esse cara ainda depende do espectral e depende do direcional. Então não dá para usar sempre, tá? Esse aqui é um dos que menos dá para usar. O mais legal para nós é esse cara aqui, né? Se eu conseguir é epsilon igual a alfa. Isso é o que a lei de Kirchhoff nos diz, tá? Teoricamente, tem uma matemáticazinha por trás disso aí, gente, porque vem o G, se está em equilíbrio térmico, tu recebe G da superfície, mas tu emite E por causa do corpo. Se está em equilíbrio térmico, G tem que ser igual a E. Porque eu não posso mais estar esquentando nem esfriando. Então G tem que ser igual a E. É daí que vem esse carinha aqui. Tecnicamente o que a gente tem é que o G direcional espectral tem que ser igual ao E direcional espectral. E por isso que ele aparece assim. Matematicamente, gente, a gente consegue provar todos esses três com uma pequena dedução, só para falar a mesma coisa. Quando nós temos, voltamos para uma coisinha aqui, matematicamente, pensa naquela nossa superfície. A superfície é grande, tem um corpo ali que é o meu corpo 1. Ele tem uma área A1. A temperatura da superfície de fora, né, da cavidade, é Ts. Então, quando eu passo um volumezinho de controle só ao redor do meu pequeno corpo 1, ele recebe G,
de todos os lados, na verdade, né? Eu só tô colocando uma aqui, mas vem de todos os lados, todas elas. Você pode ter vários Gs chegando. E ele emite E, que eu vou chamar de E1. E isso pode acontecer em todos, né? Então, quando você está em equilíbrio térmico, não tem mais variação de temperatura nesse negócio. Como a minha cavidade é um corpo negro, está se comportando como um corpo negro porque ela é grande, frente ao corpo pequenininho que está ali dentro, está com temperatura uniforme. Então, a irradiação, ela é uma emissão de corpo negro, que a gente escreve assim, black body, na temperatura da superfície da cavidade. Beleza! Quando eu aplico uma conservação da energia, um balanço de energia na minha cavidade, não, balanço de energia no meu corpo 1, que é esse cara aqui, né? Energia que entra, energia que sai, igual a zero, porque está em equilíbrio térmico é regime permanente. Energia que entra, tudo que ele absorve, alfa 1, porque é do corpo 1. Nota que eu não estou usando nem o direcional, nem o espectral, é o alfa total, já integrado, com todos os Gs que chegam nele, então não só esse, mas todos os Gs que vão chegar nele. Tudo que bate nele, o alfa dele absorve, né? Então ele absorve 50% da radiação que chega nele. Vai ser 0,5 ali, né? Vezes toda a área de superfície onde ele recebe radiação. Beleza, isso é o que entra. O que sai? O que ele emite. Quem que ele emite? A gente chama geralmente de emissão 1. A emissão 1 não é só nessa direção, ela é em todas as direções, né? Eu estou emitindo para tudo quanto é lado, nem o Sol. Eu vou botar só aqui como TS, para lembrar que o corpo também está na temperatura TS. Tanto o corpo quanto a cavidade estão na mesma temperatura. Essa dedução ela vem daí, tá? Essa dedução principal para dar o epsilon igual a alfa. Equilíbrio térmico igual a zero. Né? Se tivesse, não pode ter nenhuma derivada do tempo aqui, porque está em equilíbrio térmico. Eu esqueci só da minha área. A emissão também é uma emissão por área, né? Estou emitindo tanto pela área que ele tem para emitir ali. Então, beleza. As duas áreas são iguais, porque é o mesmo corpo. Como esse cara aqui é de corpo negro, eu posso trocar isso aqui por alfa 1 E de corpo negro na temperatura TS menos E1 na temperatura TS igual a zero. Por que o E1 está diferente, gente? Porque o E1 não é de corpo negro, tá? O corpo em si, o corpo 1, não é corpo negro. Ele pode ter uma emissividade, sei lá, de 0,5, 0,6, 0,7, 0,9. Mas o corpo negro é só a cavidade. O TS está só para indicar que ambos estão emitindo na mesma temperatura. E daqui o que nós temos é o seguinte, eu posso então isolar, passar esse cara para o outro lado, passa o alfa dividindo, e nós vamos ter que a emissão daquele corpo que está dentro da cavidade divide por alfa 1 é igual a emissão de corpo negro na mesma temperatura. Que é o que a gente chama de relação, ou essa equação aqui é o que a gente chama de lei de Kirchhoff. Oficialmente. Matematicamente é essa equaçãozinha. O que ela nos diz também, só por curiosidade, né? Lembra aquele negócio que a gente sempre fala que o maior emissor é o corpo negro mesmo? Ninguém emite mais com o corpo negro? Ela prova isso também, tá? Porque o teu alfa, ele é menor ou igual a 1. Lembra que 1 é que absorve tudo que chega. Como o corpo não é um corpo negro, ele é menor do que 1, mas de qualquer forma é alfa entre 0 e 1. Então, por causa disso, o meu E1 vai ter também que ser ou menor ou igual o EB, por causa dessa relação aqui. Se alfa é menor do que 1, o corpo 1 não é um corpo negro, é um corpo real, E1 é menor do que EB, provando que nenhum corpo emite mais que um corpo negro. A única forma do E1 ser igual ao EB, que é o máximo, é se alfa for igual a 1 e alfa é igual a 1 só para corpos negros. Então essa é a lei de Kirchhoff também. Outra definição que tu pode achar da lei de Kirchhoff, tá? Em alguns livros ela pode vir um pouco diferente. Esse cara aqui, tu abre esse E1 como ε1, corpo negro. Lembra que eu posso fazer isso aqui, né? Para as aulas de emissividade lá, emissividade versus a
emissão de corpo negro é igual à emissão daquele corpo real. Então, posso fazer assim também. Isso vai dar emissividade do corpo 1, EB, alfa 1 igual EB. Os dois EB se cortam. E1, alfa 1 igual a 1. E, como eu falei, epsilon igual a alfa, porque o 1 é do corpo, né? Esse aqui já é o integrado no comprimento de onda e no direcional. Só que isso aqui, para eu deduzir essa equação que eu fiz, obrigatoriamente, a cavidade é um corpo negro. E TS é a mesma temperatura entre a cavidade e a superfície do corpo que está aqui dentro. Então, esse cara só vale, como eu comentei lá no início, se a superfície de irradiação for um corpo negro, na mesma temperatura do corpo, que é bem limitada, mas matematicamente é isso. A gente pode abrir ela matematicamente, então, e não é esse cara aqui, mas nas outras duas opções. Quando o epsilon espectral é igual ao alfa espectral, tá? É só abrir aquelas duas equações, aquela equação um pouco mais, ou na versão direcional, tá? Eu não vou abrir porque é só a matemática, a gente colocando ali os equacionamentos e cortando. Mas agora a gente vai começar a entender quando é que isso é prático, porque agora você deve estar pensando, não, muito legal, super interessante, né? Vi que você tem uma cavidade gigantesca, que tá a mesma temperatura que eu tô, epsilon igual a alfa. Pra que eu uso isso na vida real, né? Na verdade, a gente usa muito essa lei de Kirchhoff e as 3 opções dela, que seria essa é a mais difícil de usar, mas a gente vai ver que dá para usar. Essa é um pouco mais liberal, também se usa, e essa que vale sempre quando está em equilíbrio térmico, ou seja, em regime permanente. Nós vamos ver que dá para usar elas para casos reais, quando você começa a aplicar o que a gente chama de superfície cinza, que é esse tópico aqui. Então nós vamos trazer aquela matemática agora, não para uma cavidade, um corpo dentro da cavidade, mas para superfícies reais. E quando que eu posso fazer cada uma daquelas 3 considerações para cálculos reais? Que é a superfície cinza, que é a que a gente usa muito em radiação. Então, primeiro, definição de superfície cinza. Literalmente, a superfície cinza é uma hipótese, tá, que a gente faz para uma superfície, que nós podemos dizer que para uma dada superfície, se você diz que ela é cinza, ela tem a emissividade hemisférica espectral igual à absorvividade hemisférica espectral, tá? Anota aqui, emissividade hemisférica espectral e absorvividade hemisférica espectral são esses dois aqui, tá? Então, as duas são iguais e ambas são independentes do comprimento de onda para aquela região que você está usando. Então, quando você fala, eu estou trabalhando com uma superfície cinza, eu sei que ela é cinza. Não é a cor dela. Ela se comporta como uma superfície cinza quando a gente tem epsilon espectral igual a alfa espectral na região que você está olhando. Então, nota que não é o caso do epsilon igual a alfa, mas nós já vamos chegar lá. É o de epsilon lambda igual alfa lambda. Essa seria a superfície cinza para aquele ponto que você está usando. Só que ambas são independentes do comprimento de onda, ou seja, isso faz com que elas acabem sendo epsilon igual a alfa em alguns casos. Não sempre, mas em alguns casos. Então, ficou extremamente confuso, né? Vamos entender matematicamente. Basicamente, superfície cinza eu posso usar epsilon igual a alfa. Mas nem sempre. Tem umas pegadinhas. Então, vamos entender quando que eu posso usar. Da lei de Kirchhoff, a primeira coisa das últimas 3 que eu mostrei para vocês, é que a emissividade espectral direcional, que é esse cara aqui, é igual ao alfa direcional espectral. Quando? Sempre que está em equilíbrio termodinâmico. Está em regime permanente, posso usar isso aqui. Beleza. Mas esses dois dependem de 2 gráficos ainda, então não é muito prático. Agora, se eu pulo para um outro caso, onde ou a irradiação é difusa ou a superfície é difusa, eu já posso usar esse aqui, além do anterior. Esse aqui já é mais comum. Superfícies difusas é bem comum. Pega a mesa, tá? Geralmente a mesa, se ela não for lustrada, ela é uma superfície difusa. Um tijolo é uma superfície difusa. Então, tanto a irradiação que está chegando tem que ser difusa ou a superfície está difusa. Um dos dois só.
Então, esse é um caso bem comum. Esse daqui é a primeira condição da superfície cinza. Superfície cinza é um corpo quando podemos dizer que por uma dada superfície a emissividade hemisférica espectral é igual à absorvividade hemisférica espectral, ou seja, isso daqui seria a parte inicial daquela comentário da cinza. Segunda parte é, ambas não dependem do lambda. Quando é que isso é verdadeiro? Para eu dizer que elas não dependem do lambda, que é aquela condição da lei de Kirchhoff, tá? A primeira opção era irradiação é de um corpo negro na mesma temperatura da própria superfície, ou seja, eu tenho que estar recebendo radiação de um corpo negro que está na mesma temperatura que eu. Bastante limitante, né? Ou eu digo que ela é cinza. Se ela for cinza, automaticamente a absorvividade espectral e a emissividade espectral não dependem do lambda. E daí, epsilon fica igual a alfa. Então nota que se eu puder dizer que aqui uma superfície é cinza, epsilon igual a alfa e bola para frente. Posso usar sempre assim. Isso vai resolver muitos cálculos. Só falta agora eu saber quando é que eu posso dizer que ela é cinza. Então vamos fazer as deduções matemáticas de cada um deles, tá? Pra gente entender quando é que eu posso dizer cada um deles matematicamente. Aí tu olha, tu não precisa chutar na louca assim, esse cara é cinza, esse cara não é cinza. Dá pra gente ver matematicamente com base nas propriedades, tá? Então, vamos lá. Esse daqui, eu vou partir que é sempre verdade. Está em equilíbrio térmico. Está em regime permanente, está em equilíbrio térmico. Esse primeiro aqui é verdade, não tem mais o que dizer, tá? Existem outras deduções matemáticas mais interessantes do que eu dizer que é verdade, mas aqui nós vamos partir desse princípio. Então resta eu saber quando que, se esse primeiro é verdade, matematicamente, quando que o segundo é verdade. Digamos que eu queria testar que é irradiação difusa ou superfície difusa. Quero ter certeza que se um desses for, aquela ali é verdade. Então beleza. Se tu pega a equação, tá lá. O epsilon espectral, para quem lembra das aulas mais para trás, ele é integral 0,2π, 0π sobre 2. O epsilon mais fundamental, que é o direcional espectral, cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ, que divide 0,2π, 0π sobre 2, cosseno θ, seno θ, dθ, dφ. Isso daqui é a definição que nós vimos lá nas aulas quando começou a parte de emissividade espectral. O alfa espectral é uma coisa semelhante, só que ele é integrado com a irradiação, intensidade radiativa, né? Então tá aqui alfa, direcional espectral, intensidade radiativa, que está incidindo no corpo. Que tinha um dθ no meio que eu esqueci. Beleza! Quando é que eu posso dizer que esses dois são iguais? Então, para a primeira hipótese, irradiação difusa. Irradiação é esse I, que está aqui. Quando eu falo que ele é difuso, quer dizer que ele não depende da direção. Então, ele depende do comprimento de onda, mas não depende de θ e nem de φ. Então, se ele não depende de θ e de φ, que é integral, eu posso puxar ele para fora. Ambos. Se eu puxo os dois para fora, eles vão ficar aqui, assim, assim, corta, corta. Se eu puxei os dois para fora e cortei, a integral fica integral 0,2π e 0π sobre 2, cosseno de θ, seno de θ, dθ dφ, lá em cima a mesma coisa. Corta, corta. E aí, lembrando que esse cara aqui é igual a esse próprio cara aqui. Então, desculpa, corta, corta não, né? Então, quando eu igualo os dois, nota que o meu epsilon, ele é a mesma coisa que o meu alfa. Se a minha integral é a mesma, em cima e embaixo, nos dois lados, quer dizer que epsilon deu igual ao alfa, porque a irradiação é difusa. Sei que eu fiz super rápido, gente. Mas vai botando um por um, tu vai ver que ele vai sobrar, os dois lados vão ficar igualzinhos da igualdade.
Se a superfície fosse difusa, esse alfa não dependeria do θ e ele pode sair para fora. Se ele sair para fora, a integral de cima e a integral de baixo são iguais e elas podem se cortar. E aqui a emissividade, como esse epsilon sigma θ é igual a alfa sigma θ, se o alfa não depende de θ, o epsilon também não vai, ele vai puxar para fora também e se cancela também. E novamente, o epsilon espectral fica igual ao alfa espectral. Então isso aqui é verdadeiro. Se uma das duas for difusas, isso aqui está válido. Beleza, posso usar sempre, não precisa estar dentro de uma cavidade. Posso usar sempre que está em equilíbrio termodinâmico. Tem que estar em regime permanente. Beleza. A outra opção. Agora, quando é que eu posso fazer epsilon igual a alfa? Matematicamente. Digamos assim, quando é que eu vou saber que a superfície é cinza, tá? Nesse caso aqui, matematicamente, nós temos o seguinte. O epsilon, ele é integral do zero até o infinito do epsilon espectral, comprimento de onda na temperatura tal que eu digo, qualquer uma, né? Que divide por emissão de corpo negro na mesma temperatura. Isso aqui é o epsilon. Se eu quero que ele seja igual ao alfa, o alfa, ele é integral de zero até o infinito também. Só que agora ele integra o alfa no espectral, o G no espectral da temperatura que ele recebe. E divide pela irradiação que ele recebe já integrada. Então nota que, se eu vou no primeiro caso, a irradiação corresponde à emissão de corpo negro na mesma temperatura. Quer dizer que esse cara aqui é igual a EB na mesma temperatura. Então nota que os dois denominadores são iguais. Se os dois denominadores são iguais, esse cara aqui, ele também é um EB, ele dá, na verdade, E, porque ele vai ser integrado, né, no comprimento de onda. Né, só que a integração tá aqui, por isso que eu não botei ela ali. Então, o que tem dentro desse lado aqui, tem só o alfa espectral e o epsilon espectral, que estão diferentes. Porém, quando eu estou nessa parte aqui que a emissão do corpo negro é na mesma temperatura, esse daqui já é verdade. Então, o epsilon direcional não, o espectral já é igual ao alfa espectral. Então, esses dois, esse cara e esse cara já são iguais. Se o resto tudo também se igualou, alfa vai ser igual ao epsilon. Esse é o primeiro caso, beleza. Irradiação é de um corpo negro na mesma temperatura do corpo que está recebendo. Beleza, mas essa é pouco utilizada. Segunda opção, a superfície é cinza. Se eu posso considerar a superfície cinza, o que nós estamos dizendo com superfície cinza é alfa espectral é igual ao epsilon espectral na região que eu estou olhando, a gente já vai entender isso, e não depende de lambda. Isso quer dizer que esse cara pode sair para fora da integral, esse cara pode sair para fora da integral, porque eles não dependem de lambda. Não quer dizer que é constante, tá? Eles só não dependem de lambda. E aí vai ficar a integral de zero até o infinito do G sobre G, que é a mesma coisa. Então isso aqui ficaria, por exemplo, esse cara aqui ficaria alfa, que tirei para fora. Vou deixar o lambda só para lembrar o que é, mas ele está independente. Integral de zero até o infinito do G sobre G. Esse G é a integral de zero até o infinito do próprio G. Então isso aqui dá 1, fica só o alfa. Desse lado a mesma coisa. Integral do EB é o próprio EB. Então, se esse epsilon sai, esse com esse dá 1.
tá? Eles se cancelam. E aí o que acontece? A gente tem que epsilon é igual a epsilon e b, que é igual ao alfa, que é igual ao alfa lambda. Superfície cinza. Tá? Nota que eu tive que afirmar que tanto epsilon quanto alfa não variavam no comprimento de onda. Se eu conseguir ver isso fisicamente, que nem o alfa nem o epsilon variam no comprimento de onda que eu preciso e eles têm o mesmo valor, fechou. Né? Então vamos ver um exemplo físico mesmo. Tá? Então, exemplo de quando esse cara é igual a esse cara e não depende do comprimento de onda. Não quer dizer que eles são o mesmo valor. Temos aqui uma superfície. Aqui é o meu zero. Aqui é o lambda. E aqui é o meu alfa lambda. E ele faz assim. Aqui no início é 1 e lá é 0,1. Beleza. Essa é uma superfície. E a radiação que está inserindo na superfície, que é esse cara aqui, o G, no mesmo lambda 1 e depois mais pro lambda, ela tem esse perfil aqui. Esse seria, por exemplo, uma primeira radiação e essa aqui seria uma segunda. Então esse cara aqui eu vou chamar de G lambda 2. Esse aqui é G lambda 1. Tipo, esse cara aqui vem radiação de uma superfície para ele e essa aqui vem de outra, tá? São duas superfícies diferentes. Então o que nós temos aqui é o seguinte. Então quando nós olhamos esse gráfico aqui, a gente pode dizer, não, beleza, até o alfa 1, desculpa, até o espectral ali, o comprimento de onda 1, o meu alfa é 1. Então aqui eu tenho alfa 1, que é essa faixa aqui. Depois é 0. Então, por exemplo, a minha refletividade aqui vai ser praticamente 0, e aqui 0,1, né? E aqui vai ser 0,9. Então, tu nota que dependendo de onde eu tô, o meu alfa, ele tem um valor, pode ser muito alto, muito pequeno, e não necessariamente é igual ao meu epsilon. Por exemplo, com esse gráfico aqui eu não consigo dizer quem é o meu epsilon, de forma nenhuma. Só se eu falava, não, eu tenho certeza que ele é cinza. Mas não é bem assim que funciona. A gente, na verdade, olha os gráficos de alfa e epsilon para dizer que é cinza. Então, aqui, eu não sei dizer. Porque falta o epsilon. E eu não sei dizer, por exemplo, se eu estou recebendo radiação desse primeiro, o alfa vai ser 1. Se eu estou recebendo radiação desse segundo, vai ser 0,1. Então ele está variando. Em qual ponto eu vou pegar? Vou pegar tudo, os dois juntos, aí o alfa varia. Então, varia com relação ao espectral. Então, eu já não posso dizer que ele é independente da parte espectral. Então, não posso usar para nada. O que eu precisaria saber para conseguir ver a ser cinza? Vou fazer uma continuação, então, beleza. Esse de cima não consigo dizer se ela é cinza. Vamos para uma segunda opção. Agora eu vou botar 3 gráficos. O primeiro, com relação ao comprimento de onda. Eu estou chamando ali um comprimento de onda 1, comprimento de onda 4. E eu estou plotando aqui, olha, ele faz assim, aí aqui ele anda mais ou menos reto e depois ele desce de novo. Nota que ele tem um patamar onde ele está reto. Não é 1 esse valor, vamos dizer que é 0,6. E o eixo aqui, ele é o epsilon e o alfa. Eu estou afirmando que os dois são iguais. Mas ambos têm essa curva. Aí agora eu vejo o gráfico da irradiação, que é o G, e da emissão do corpo. Então a irradiação é da radiação que está chegando nele. E quando eu olho ali, eu tinha o comprimento 1, comprimento da 4, e vou adicionar um no meio do caminho aqui, o 3. E esse cara, ele não emite nada aqui, e eu estou recebendo radiação só daqui. Beleza, não precisa nem ser bonito assim. E a emissão do meu próprio corpo
Tá lá o lambda 1, o lambda 4, e vou adicionar um lambda 2 aqui, antes do lambda 3. A emissão, ela é aqui. Então, isso daqui é o que o meu corpo emite por comprimento de onda. Isso aqui é o que eu recebo por comprimento de onda. Para essa região aqui, que eu estou recebendo, 3 e 4, 3 estaria aqui. O meu alfa é 0,6. Para essa região que eu estou recebendo, lambda 1 e lambda 2, é lambda 1 até o lambda 2. O meu epsilon é o mesmo valor, que é 0,6. Então, nota aqui, o epsilon é 0,6, onde ele está emitindo. O alfa é 0,6, onde ele está recebendo. Ambos têm o mesmo valor. Um emite numa região, recebe em outra região, mas os dois alfas, o alfa e o epsilon têm o mesmo valor e nenhum deles varia com o comprimento de onda que nós estamos analisando. Então, entre lambda 1 e lambda 2 é sempre 6, que é aqui, né? Entre lambda 3 e lambda 4, o outro também é sempre 6. Então, esses daqui, nessa faixa onde ele está reto no patamar, ele não depende do comprimento de onda. Então, não depende do comprimento de onda, e os dois têm o mesmo valor para a faixa que recebe, que é essa, e para a faixa que envia. Isso daqui é um corpo cinza. Nesse caso aqui, para esse problema, quando ele está recebendo radiação entre lambda 3 e lambda 4 e emitindo entre lambda 1 e lambda 2, eu posso dizer que o epsilon é igual ao alfa e ambos têm o valor de 0,6. E é isso aí, corpo cinza. É assim que a gente diz que um corpo é cinza ou não é cinza. Nota que se por acaso eu fosse fazer algum cálculo que ele pegasse daqui para frente ou daqui para trás, eu não poderia dizer que ele é cinza. Porque do 4 para frente, eu não tenho a minha emissão, não tenho, a minha é 0, né? E o G também é 0, e o alfa e o epsilon variam com o comprimento de onda. Tem que ser uma faixa onde o epsilon e o alfa estão fixos, eles não podem variar com o comprimento de onda. Então aqui, variou com o comprimento de onda, eu não posso usar. Variou o comprimento de onda, eu não posso usar. Eu só poderia usar nessa faixa, então eu tenho que ter emissão e radiação só nessa faixa para eu poder dizer que é cinza. Se for para frente ou para trás, onde tanto o epsilon quanto o alfa, eles podem ter o mesmo valor. Mas se eles variam com o comprimento de onda, não posso mais usar superfície cinza. Essa é a ideia de superfície cinza. Eu sei, confuso pra caramba, né? Por isso que nós temos um exercício no próximo vídeo. 2 exercícios, na verdade, um em cada vídeo, acho eu, para tentar entender um pouquinho mais fisicamente. Mas a ideia aqui é mostrar, em vez de a gente só falar que a superfície é cinza, entender como que eu vejo numa superfície real que ela é cinza. Tu tem que ter esses gráficos e analisar parte por parte. Na prática, nessa disciplina, muitas vezes eu só falo que é cinza e bola pra frente, né? Mas a ideia toda é essa. Então, a lei de Kirchhoff te dá aquelas 3 igualdades, mas que você não consegue usar na prática, porque elas são deduzidas por uma cavidade. E a superfície cinza te mostra quando que você consegue usar essas 3 igualdades se você tiver os gráficos de emissividade, absortância e G e E na realidade. Então, vamos ver um exercício no próximo vídeo.